Meu nome é Marco Lisboa e esse é o videocast Lado B. Nosso objetivo é conversar com pesquisadores, com especialistas sobre temas que afetam o nosso cotidiano, mas que com frequência tem pouco destaque do debate. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Raul Justo Flores sobre um tema do nosso cotidiano, urbanismo. Tudo bem, Raul? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Como é que você, jornalista, entrou na história de urbanismo? Como é que você deu essa transição? Olha, eu acho que eu tive muita sorte, eu diria que privilégio, de ser jornalista no momento que o jornalismo tinha recursos para mandar os correspondentes para fora do Brasil, viajarem muito, não ficarem apenas assistindo a CNN no escritório e traduzindo. Então eu pude viajar por muitos lugares e eu acho, como jornalista, você tem que prestar muito atenção em tudo. Não só nas fontes, não só nas entrevistas, mas no ambiente que você vive. E eu percebi que até países e cidades mais pobres que as brasileiras tinham uma qualidade de vida muito melhor. Eu sempre fui andarilho, nasci em Santos, que é aquela Copacabana gigante do litoral de São Paulo, e lá eu podia caminhar muito. Né? Aos 10 anos de idade, não ficava trancado em casa, até hoje não sei jogar videogame, então sempre gostei muito de caminhar. E a melhor maneira de conhecer uma cidade é caminhando. E nós temos um grande problema no Brasil. Nós temos urbanistas que não caminham, arquitetos que não caminham, prefeitos que, sendo de classe alta, escolhem morar em bairros onde não tem comércio, onde não tem mistura de rendas, onde não tem uma padaria, não a 300 metros, não tem uma padaria a 1 quilômetro. Então, como jornalista, eu tive essa sorte. Eu morei em Curitiba, que no cenário brasileiro ainda tem um urbanismo muito avançado. Moro em Buenos Aires, que acho que mesmo com todo o esforço dos argentinos de autodestruição, a qualidade urbanística é muito superior às nossas cidades. E depois eu morei em Pequim, Nova York, Washington, que são cidades que também nos abrem os olhos sobre a vida urbana. Não, esse é um ponto que você traz, que é curioso, como as cidades brasileiras são muito diferentes das cidades que a gente gosta de viajar, de visitar no exterior. Né? As cidades do exterior, elas têm essa combinação da moradia, um escritório, né, os prédios colados, uma densidade maior que de São Paulo, né, e que a vida a pé é possível. Né? Paris é assim, Barcelona, Buenos Aires, Nova York, né? Por que as cidades brasileiras são tão diferentes? Acho que há vários motivos. Primeiro, nossos estudiosos andam pouco e estão presos a ideias de urbanismo muito antiquadas. Assim, Palmas, no Tocantins, que é uma cidade de pouco mais de 30 anos, foi desenhada como Brasília. O que me faz crer que os arquitetos que a projetaram, e bom lembrar, são arquitetos e urbanistas que projetaram Palmas, eles não fizeram uma leitura crítica dos erros de Brasília. Assim como o próprio Lúcio Costa, quando fez a Barra da Tijuca, ele não tinha feito uma análise crítica do seu próprio trabalho em Brasília. Há uma carrocracia no Brasil, e não existe cidade incrível onde o carro mande. E não é uma questão de tamanho, porque assim, a gente usa muitas desculpas para não fazer nada e para cruzar os braços. Tóquio é muito maior que qualquer cidade brasileira e não deixou o carro fazer tudo. Manhattan, que é uma cidade muito mais rica e que recebe dezenas de milhões de turistas, e não deixou o carro fazer tudo, e há diversos exemplos assim. Aqui a gente deixa o carro fazer tudo, as nossas cidades médias são um desastre, muito piores que Rio a São Paulo, porque se divide aí entre favela, condomínios fechados e centros onde ninguém mora, no máximo trabalho. E haja viaduto, haja via expressa, não tem vida de rua. Então, tamanho aí não é o problema. A minha surpresa é porque as boas cidades que a gente gosta de visitar, né, elas são exatamente o oposto do que o nosso urbanismo preconizou no país. Né? É, é,
Qual a razão do nosso fracasso? Por que a gente errou tanto no urbanismo? Que são cidades espalhadas, incrivelmente desiguais, né? Onde o carro domina, a calçada quase não existe, né? A, 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 a moradia está num lugar, os prédios estão afastados, o comércio está em outro, o escritório está num terceiro, né? A cidade, as pessoas mais pobres moram muito longe do centro urbano porque fica muito caro, é muito caro construir na cidade, né? E são obrigadas a transportes de 2 horas, né? Como você falou, vem da Zona Leste, aqui em São Paulo, pega aqueles viadutos todos do Parque Dom Pedro, aí tem que atravessar aquele descampado com chuva, né? Quer dizer, como é que a gente fracassou tanto no urbanismo no Brasil? Eu acho que a gente tem uma mesquinhez pública que tem que ser estudada. Nós devemos ser o povo que mais toma banho e que tem a casa mais limpa e que a partir do momento que a gente sai de casa, a gente joga lixo em qualquer lugar. Então a gente tem o privado muito bem cuidado e o público não é de ninguém. Isso também acontece na cidade. Eu vejo gente muito educada, com um discurso super generoso, mas que todo o seu orçamento é a decoração, é a cortina, é o sofá, é a casa de praia, é incapaz de fazer uma calçada decente. Aliás, algumas das pessoas que têm as casas mais espetaculares de São Paulo, as sedes das suas empresas, onde seus funcionários, seus colaboradores têm que trabalhar, são canhestras. Então, a gente não investe no público. E isso é independente de partido, independente de renda, independente de ideologia. Nós temos progressistas extremamente mesquinhos com o público, nós temos empresas ditas muito ambientais e muito conscientes, onde o estacionamento é maior que a sede. Então ninguém imaginou, por que não colocamos essa sede num lugar onde tem a metrô? Não, vamos para algum lugar onde o metro quadrado é mais barato, fazemos uma sede que a água é de reuso e que o elevador é inteligente, mas onde os funcionários não podem ir a pé, almoçar ou cortar o cabelo. Agora, tem também uma concepção de cidade, né? Quer dizer, o Brasil inventou uma concepção de cidade meio peculiar, né? Esses recuos laterais do prédio, esses recuos frontais, né? A falta de fachada ativa que está, né? Ter o comércio embaixo do prédio, que agora voltou meio de maneira mal feita na última gestão, né? Gestão Haddad da prefeitura. No plano diretor. Enfim, ficou uma coisa meio pelo meio do caminho, né? E essa dificuldade de adensar a cidade, né? Quer dizer, tem uma concepção de cidade por trás disso, que é na contramão das boas cidades do mundo, e que ela é curioso porque tem um discurso que se diz de esquerda, mas que é profundamente promotor de desigualdade. Da onde vem essa concepção de cidade tão desigual, tão autoritária, que gera esse espalhamento e esse ambiente urbano em que a vida comum fica tão dificultada? É que eu acho que é uma mesquinhez compartilhada. Veja que a revisão do plano diretor, os únicos partidos que foram 100% contra foram PSOL e Novo. Então, acho que ninguém é mais contra adensamento de São Paulo que professor de esquerda e desembargadores de direita. Vide o caso de Pacaembu e Butantã. Ou do Alto de Pinheiros e do Jardim Europa. Em tese, ideologias muito diferentes, mas o comportamento é o mesmo. Aliás, vários dos urbanistas famosos que são entrevistados todo dia na TV, até porque jornalista é meio preguiçoso, né? Se uma pessoa atende fácil o telefone, todo dia ela vai ser entrevistada. E esses urbanistas não moram em lugares de alta densidade. Aliás, participei de vários debates, né, na época da revisão do plano diretor. Os nossos urbanistas são contra altas densidades. E quando eu falo, olha, Mas Ipanema... ser contra a alta densidade é você dificultar ter infraestrutura, ter saneamento, Claro. E prejudicar os mais pobres que têm que morar mais longe do trabalho. Claro. É que aqui a gente acha que baixa densidade é qualidade de vida.
É como se a gente falasse que Orlando é melhor que Barcelona. Claro, tem gente que prefere, mas eu acho que a inteligência é que te confere paladar para saborear as coisas boas. E eu acho que em arquitetura e urbanismo nós somos ainda menos educados que em economia. A gente é menos denso que Paris, né? É uma cidade baixa. Muito menos densos que Buenos Aires, que Paris, que a Zona Sul do Rio. Já Copacabana tem 45 mil habitantes por quilômetro quadrado. Né? Ipanema tem 23 mil habitantes por quilômetro quadrado. Pinheiros tem 8 mil habitantes por quilômetro quadrado. E os habitantes de Pinheiros acham que o bairro está sendo destruído. Eles quiseram ganhar as estações de metrô pagas por todos, porque não tem IPTU no mundo que banque uma estação de metrô. Então a empregada doméstica de Taquera ajudou a pagar pela estação de metrô de Pinheiros. Os imóveis de Pinheiros se valorizaram um montão graças a esse metrô. Só que não querem mais gente. Aliás, eu participei de um podcast com jornalistas veteranos, supostamente super bem formados recentemente. E aí vamos para mim, o que é o crucial do que você está me perguntando. A nossa elite intelectual não faz ideia do que seja uma cidade boa. Então as nossas leis vão atrás de concepções muito erradas de cidade. E eles falaram o tempo todo, Vila Madalena está sendo destruída, Pinheiros está sendo destruído, que já é cheio demais. Não tinham números. Quando eu falei, olha, mas Perdizes e Bela Vista são muito mais cheios que Pinheiros. Não sabia. E aí vem esse discurso falsamente engajado, mas porque só se constrói em Pinheiros. Devia ter mais Minha Casa Minha Vida, devia se construir na periferia. Que é uma maneira de falar, olha, por que não constrói lá e impedir aí os bárbaros de chegarem? Eu falei, olha, mas em Pirituba está se construindo muito mais que em Pinheiros. Silêncio. Que provavelmente nunca ouviram falar de Pirituba ou nunca estiveram em Pirituba. Eu falei, né, Pirituba está construindo muito mais prédios que Pinheiros, com Minha Casa Minha Vida. Então, como a nossa elite também não sai de uma bolha, ela acha que tem que se construir mais em algum lugar distante, longe dela. Só que esse é o discurso de São Paulo desde os anos 70. Itaquera foi criado, cidade de Tiradentes, pela ditadura militar, porque não podia se crescer nas áreas centrais. O que me surpreende é um urbanismo que não olha para o cotidiano das pessoas. Acho que a boa política pública ela deveria começar como é que as pessoas vivem. Né? O que é melhor para as pessoas? Olha, é melhor eu poder andar até o trabalho, ou eu ter um transporte, né, rápido. É melhor para a sociedade ter saneamento, infraestrutura, e para isso um certo adensamento é melhor, inclusive por questões de meio ambiente, não espalhar, né, a cidade. Os prédios estarem colados é melhor, né, para você poder ter o comércio no dia a dia. Né? Quanto mais você espalha, mais difícil é ter a escala para viabilizar restaurante, né, serviços básicos. Né? Mas é curioso como o nosso urbanismo não olha para como as pessoas vivem e acaba sendo esse promotor de desigualdade tão impressionante no Brasil. Para você ter uma ideia, a discussão do plano diretor, basicamente, era aumentar o coeficiente de aproveitamento, que nada mais é quanto você pode construir num determinado lote. E boa parte do jornalismo que debateu o plano diretor não faz ideia do que seja coeficiente de aproveitamento. Então, esse é um grande problema. Ou seja, temos que lembrar que Copan, Conjunto Nacional e outros prédios adorados na cidade, hoje seriam proibidos. Isso. Você falou da questão, né, aí das fachadas contínuas, né? Quem anda em Paris, ou quem anda na Zona Sul do Rio, ou mesmo nas partes antigas de São Paulo, para essa legislação, caminha pela Avenida São Luís, ou pela Avenida Vieira de Carvalho, ou pelo Arouche. Os prédios são contínuos. Era essa cidade europeia que a gente estava construindo, onde tudo é mais perto. Se você começa a espaçar os prédios, a distância é maior e os gastos públicos são maiores. Só que nossos arquitetos urbanistas ainda não aprenderam a comunicar isso e nem sei se eles acreditam nisso. Vamos pensar em coleta de lixo. Se tem 10 mil pessoas morando em 3 quarteirões do centro, Copan, Louvre, alguns outros poucos prédios têm 10 mil pessoas.
essa coleta de lixo em um quarteirão vai acontecer em meia hora. Imagina se todas essas 10 mil pessoas morassem em casinhas. E essa casinha bucólica que a elite paulistana tanto defende. O caminhão de lixo teria que levar horas para atender essas mesmas 10 mil pessoas. Não é só caminhão de Imagina a lixo, não. quantidade de postes Não. e de energia. Assim, como você faz estações de metrô onde poucas pessoas sobem e descem. Então, assim, isso, para mim, é básico. Agora, claramente, as nossas TVs, os nossos jornais, parte dos nossos defensores de bairros não pensam nisso. Eles realmente acham, eu vejo quando tem esse discurso das casinhas de Pinheiros, eu me pergunto, quais são as casinhas de Ipanema? Quais são as casinhas de Nova York? Porque você não está numa área central de Nova York com um metrô na porta, ou de Paris, e tem uma casinha, que na verdade essa casinha tem 300 metros quadrados de área construída. Ou seja, assim como é ridículo a gente ouvir um banqueiro falar que a classe média, ou um arquiteto rico, que vai 4 vezes por ano à Europa, se autodenominar classe média, é ridículo falar que uma casinha em onde funciona um estúdio de pilates e não mora ninguém, está ocupando bem, corretamente, uma área vizinha de uma estação de metrô. Mas não é só, você falou coleta de lixo, mas não é só isso. É toda a estrutura de saneamento, de energia, e Transporte público. transporte público, e a vida bacana da comunidade. Quer dizer, a gente viu Minha Casa Minha Vida com aquelas construções longe dos centros urbanos, né? A vida difícil que as pessoas têm, né? Vamos comprar pão, né? A Caixa Econômica proibia comércio no térreo dos prédios do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, não é sem querer. Tudo isso aí é planejado. intencionado, intencional. A gente olha, você falou da Zona Sul do Rio de Janeiro, não só a Zona Sul, você vai no centro do Rio também, né? Em algumas regiões da Zona Norte, aquela vida urbana tão prazerosa, né? Você sai do apartamento, desce, aí tem a padaria, tem o serviço, tem o dentista, tem isso, e tudo a pé, né? Que é como nas boas cidades europeias, e como Nova York, e nas melhores cidades americanas, que lá também tem um pouco essa concepção do subúrbio, né? Também. Ou seja, nós importamos, é bom lembrar, o Lúcio Costa era muito influenciado pelo subúrbio americano. Vila Nova Artigas, depois da sua primeira viagem aos Estados Unidos, ele importou um carro de lá. Então, os nossos grandes arquitetos urbanistas eram obcecados com carro e com subúrbio americano. Um podcast Brasil Journal, oferecimento Eurofarma.